O que a gente veio fazer aqui, pessoal, é prestar conta dos nossos mandatos. Ouvimos Brasília, o Chico Alencar, ouvimos a Assembleia com o Marcelo Freixo, ouvimos a posição do Cico, ouvimos há pouco o Eliomar Coelho. O que é que nós temos mais que concluir em relação a isso? Nós estamos no momento que está dando para entender, quem está acompanhando, o que se discute que é política. Política é isso. Não adianta achar que vai fechar a Câmara, que vai fechar o Congresso, que vai melhorar, porque não vai. Adianta é limpar, adianta é melhorar, adianta é sanear, adianta é fazer modificações nas casas legislativas e nas casas do Executivo. O que nós precisamos ver é que enquanto essa confusão toda acontece, a cidade do Rio de Janeiro continua, os ônibus continuam ruins, o trem, ontem, quem ouviu o que aconteceu no trem na cidade, foi uma tragédia, pessoas e pessoas paradas. Por quê? Porque a Supervia não funciona. Quem é que patrocina a Supervia? Quem é que é o dono da Supervia? É exatamente aquela construtora que mais tem o apoio do governo, que vai e que toma conta, constrói o Maracanã, toma conta da Supervia. O que acontece com as barcas? Continua a mesma coisa, ou seja, é preciso modificar isso. E aí as pessoas reclamam, mas de que adianta votar, que adianta modificar? Por quê? O Executivo, o que aconteceu agora na Câmara? Nós saímos, o Eliomar Coelho pediu demissão, rescisão de contrato, o Eliomar Coelho renunciou à CPI, a conduta era que outros vereadores do PSOL fossem indicados por ele, nós todos renunciamos junto com ele, mas aí está uma situação política que nós temos que estar de olho, que é a situação política do PT. Temos o vereador Raimon, que tem tido uma conduta exemplar na casa, mas que agora a decisão da CPI não será mais do vereador Raimon. A decisão de quem vai continuar na CPI será do PT. Ele hoje de manhã deu uma entrevista dizendo isso. Ele, se sair, se ele pedir agora a rescisão do contrato, como ele está brincando, vai ser indicado um outro vereador. E imaginem o que vai acontecer. O vereador do PT que quer participar da CPI é o vereador Babu, que entende muito de transporte em Santa Cruz. Faz várias festas em Santa Cruz, todo ano. Há uma grande caminhada de cavalos em Santa Cruz, lá no dia de São Jorge, que é patrocinada pelo vereador Babu. É um sujeito que entende transporte realmente da área. E o PT, como foi bem claro, precisa continuar ajudando o governo, porque o PT é a base de sustentação do prefeito Eduardo Paes. O vereador Raimon está se colocando contrariamente a isso, criando inclusive um problema na base de sustentação do governo Eduardo Paes. Mas o que vai acontecer? A CPI vai continuar. E se nós não ficarmos de olho, mesmo tendo saído da CPI, se a população não voltar a encher a casa, fiscalizar na próxima quinta-feira, por quê? Eles se reuniram hoje, a portas fechadas, os remanescentes da comissão, e já decidiram uma coisa interessantíssima. Vão chamar de volta para depor na quinta-feira o ex-secretário de Transporte, Sansão. Foi um fato muito estranho. Na semana passada, naquela confusão, o primeiro a depor era o Sansão. Sansão foi secretário de Transporte no período em que houve a licitação dos ônibus. E o Sansão, não sei porquê, a CPI resolveu mandar o Sansão levantar e sair e trazer para o lugar dele o secretário posterior. Então, um fato inusitado. O secretário da época deixou de falar para o secretário que entrou depois, que não participou, falar sobre aquele assunto que era antes. E agora vão chamar de volta o secretário Sansão. É preciso que a gente entenda que mesmo tendo saído da CPI, a CPI tem que continuar sob pressão. E nós temos que saber o que a CPI vai descobrir. A CPI vai descobrir por que o preço do ônibus está caro? Só vai acontecer isso com a participação da população. O 5 passou há pouco aqui e falou sobre a proposta que está apresentando de uma CPI do Fundeb. Entendam o seguinte: se a população não fiscalizar isso, primeiro, os vereadores não vão assinar. Ontem já havia uma reunião do líder do governo, o vereador Guaraná, com todos os vereadores jovens, que nós temos essa história também do jovem. A Câmara está cheia de jovens vereadores com a prática dos velhos. Ou seja, estava lá os jovens vereadores com o líder do governo já explicando que não pode assinar CPI nenhuma contra o governo. A pressão estava ali. Ele tem 9 assinaturas, precisa ter 17 assinaturas. 17 assinaturas é muito mais do que nós temos de oposição na casa. Então, para ter 17, tem que gente do governo assinar aquilo ali.
senão não adianta. E a mesma coisa, a CPI será constituída exatamente da mesma maneira, com a maioria do governo, será constituída a CPI Safra Branca. Nós não temos a capacidade de trabalhar sem a pressão popular. Ano passado foram 3 CPIs jogadas no lixo que a oposição pediu. Vários e vários trabalhos. Então o que eu quero conclamar é o seguinte: só existiu CPI do transporte, só existe tudo isso pela movimentação popular. É preciso entender que eles pensam que as pessoas vão esquecer o que está acontecendo, que eles pensam que ali a porta da Câmara está esvaziando, que na próxima reunião da CPI não vai ninguém fiscalizar, que a população vai encher o saco disso, que todo mundo é ladrão mesmo, que vão deixar de trabalhar com tranquilidade. Isto é o que não pode acontecer. Nós temos que mudar a formação dos legislativos. Gostando ou não dos políticos, achando que o político que foi preso já está preso e outro está preso, é verdade, mas é na Casa Legislativa que vai decidir o preço que você vai pagar ali na passagem do BRS que está ali parado. Não adianta reclamar, porque não vai ser diferente. Não adianta achar que vai olhar para o céu. Quem vai decidir o preço do ônibus é a Casa Legislativa. Quem vai decidir o imposto de renda de cada um é o Congresso Nacional. Quem vai decidir as coisas que nós vamos ter que pagar é o Executivo, cobrado pelo Legislativo. Então é preciso entender: ou nós colocamos as pessoas lá para discutir, ou nós cobramos das pessoas para discutir, ou não vai modificar essa coisa toda. E por que acontece lá? A maioria dos vereadores na Casa Legislativa são vereadores ligados ao prefeito, vereadores e vereadoras ligadas ao prefeito Eduardo Paes. Por isso, na semana passada, com todo esse problema, o prefeito Eduardo Paes aprovou pela maioria de votos um empréstimo de R$500 milhão, que a gente não sabe aonde vai ser gasto, como vai ser gasto, para asfaltamento de ruas e saneamento na Zona Oeste, em que ele teve a maioria dos vereadores votando. Vai para a mão dele esse dinheiro novamente. Vai para a mão dele continuar fazendo o que está fazendo no Porto Maravilha, privatizando com dinheiro público. Privatizando com dinheiro público. Então é interessante que nós possamos entender bem o que está acontecendo, que às vezes a imprensa não nos coloca. O pessoal saiu da CPI, mas não saiu da fiscalização do que está acontecendo. E nós precisamos mudar essas casas legislativas. Nós precisamos mudar as pessoas que moram nos palácios aqui da cidade. Nós precisamos dar um fim à política que acontece hoje do PMDB no Rio de Janeiro. A política do Sérgio Cabral e a política do Eduardo Paes. E essa mudança só pode ser feita pelo voto. E o voto, as pessoas têm que entender como é que devem votar, cobrando daqueles que você vota o trabalho que você exigia deles. O que nós estamos fazendo aqui é tentando prestar contas da nossa parte. Estamos sempre à disposição para ouvir, para discutir, para comentar e para botar a nossa cara aqui na frente da discussão. Muito obrigado. Muito bem, ouvimos o vereador Paulo Pinheiro.